Olá, olá, estamos por aqui novamente e hoje para falar de um tema muito importante na nossa área de mamografia também, que é a paciência. Eu aposto que no seu ambiente de trabalho você diariamente lida com situações das quais você não tem o controle, mas acaba te faltando paciência nessas situações. Como, por exemplo, cliente que subiu e foi para outro setor, cliente que demorou horas para abrir a ficha na recepção, cliente que teve um problema com convênio, que esqueceu o pedido médico, cliente que não preencheu o questionário corretamente. Todas essas situações são parte do nosso dia a dia. E como é que a gente lida com isso? Na verdade, vai dizer muito quem nós somos do que quem são os outros. Como eu tenho dito, e essa é a proposta aqui desse canal, essa é a proposta desse tempo dedicado a esses vídeos, nada mais do que nós nos desenvolvermos e não os outros. Porque através do exemplo, talvez nós consigamos, de certa forma, mudar os outros. Mas o nosso objetivo principal é mudarmos a nós mesmos. Como é que a gente lida com tudo isso? Se você trabalha com setor de agendado, né? Mamografia geralmente é agendado, tem aquele questionáriozinho padrão do exame, e aí tem um setor que fica responsável por distribuir esse questionário, e o setor não distribui, a pessoa que está responsável não faz, e aí você já perde a paciência, já surta, já reclama com a gestão, com o seu supervisor, perde a linha. E quando eu falo de paciência, esse é um dos pontos onde a gente pode usá-la, né? Quanto tempo a gente perde reclamando? Será que esse tempo não seria suficiente para nós auxiliarmos o cliente nesse preenchimento de questionário, por exemplo? Será que o tempo que a gente perde questionando o atraso do cliente na hora de chegar no setor não é o tempo que a gente estaria realizando o exame desse paciente, desse cliente? Muitas vezes a gente espera a atitude dos outros, mas nós temos que ter em mente que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos fazer diferente, ser diferente. Nós podemos nos superar as nossas próprias expectativas antes de querer alguma coisa dos outros. A gente muitas vezes acaba achando que somos diferentes, que as pessoas nos devem favores, que nos devem obrigações. Na verdade, ninguém nos deve nada. Mas nesse compromisso de melhora interior, de ser alguém diferente aqui no mundo, nós devemos muito aos outros. Não é à toa que Cristo, quando veio aqui para a Terra, nos fez esse pedido, né? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que a gente está praticando isso? Porque é muito fácil amar da boca para fora, é muito fácil ler, né, as palavras assim. Mas e na prática? E nas situações mais corriqueiras? Naquelas onde exige da gente sabedoria. Como é que a gente está lidando? A gente está deixando as nossas emoções tomarem conta? Ou a gente está exercendo um amor racional? Eu sei que isso é difícil, porque eu também passo por todas essas situações diariamente, mas não é impossível. E a partir do momento que a gente passa a olhar os outros com outros olhos, a gente consegue ter essa transformação. Cada situação é única. Não significa que nós não vamos errar, que nós não vamos perder a paciência. Mas se a gente tiver como objetivo sermos melhores, a gente vai estar dando a cada situação um passo em direção a esse objetivo. E paciência é algo onde a gente precisa exercitar diariamente. Às vezes, numa situação desse tipo, de um atraso de cliente, por exemplo, a gente acabe falando palavras que para nós são palavras da boca para fora, mas que para ele podem estar interrompendo sonhos, podem estar causando desespero, podem estar tirando a esperança que ele tem.
A gente não controla as emoções do outro, mas as nossas a gente pode controlar. E aí fica aqui a minha pergunta nessa reflexão de hoje. Como é que você tem controlado suas emoções? Como é que você tem exercitado a paciência? Na primeira situação de desafio, você surta, perde a linha, você acha que os outros são obrigados a fazer tudo para você? Mas e você? O que você tem feito aos outros? Que é essa reflexão? Fica aqui esse certo desabafo. E a gente se vê no próximo vídeo.